Internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. No momento, estamos avaliando a obra do médium espírita carioca José Raul Teixeira. Estamos estudando, trazendo reflexões acerca de algumas obras do Espírito Camilo, que é o mentor, o guia espiritual de José Raul Teixeira. Já tratamos em outros programas de algumas obras. Hoje vamos tratar de uma obra que o Espírito Camilo publicou em 1994 para fazer referência aos 130 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma obra que não é longa, mas é uma obra fundamental. O título dela, Revelações da Luz. Essa aqui é a capa antiga da primeira edição que eu comprei quando lançou em 94. É uma obra de nossa consulta para estudos, para palestras, para seminários, dado a sua leveza. Porque quando Camilo trouxe esta obra, ele faz já no seu prefácio uma abordagem sobre a importância do Evangelho de Jesus à luz dos pressupostos dos princípios espíritas. A maneira como Kardec organizou o Evangelho. E ele alerta nessa introdução que muitas pessoas chegam ao estudar o Evangelho de Jesus, ou supõem, como ele diz, que o Evangelho de Jesus tenha só a finalidade de tornar a gente mais assim, como costuma dizer o Espírito Camilo, mais piegas, mais emotivo, uma coisa assim, mais bonita. E não é essa a proposta. Essa proposta, decisivamente, não é do Evangelho de Jesus, uma proposta de lamentações, de choro, eu errei, eu pequei, me perdoe, ah, meu Deus. Essa não é a proposta do Evangelho de Jesus, não é a proposta que Kardec e o Espiritismo nos apresenta, e muito menos a proposta do Espírito Camilo, que clama por lucidez, por maturidade psicológica na abordagem das questões que envolvem a passagem de Jesus pela Terra. Evidentemente que o Evangelho de Jesus, e muito mais do que lamentações e choro, ele é um guia seguro para nós encontrarmos a paz. E quando analisado à luz dos princípios espíritas, ele se torna um portentoso meio de nós caminharmos em direção à paz e à nossa evolução espiritual. Por isso que é importante o estudo diário do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós não cansamos de recomendar e de nós falarmos para as pessoas. Tanto é importante o Centro Espírita Caminho de Luz, que um dos trabalhos dessa casa, o estudo de quinta-feira à noite, que no momento estamos fazendo a live no Instagram, ele é só sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, além de ser uma atividade importante, semanal para a casa, serve para que nós despertemos nas pessoas a importância do conteúdo de leitura diária, para que nós possamos encontrar as respostas que estamos buscando para as nossas dores, para as nossas lutas. O Espírito Camilo, na introdução do livro Revelações da Luz, ele diz: poucos percebem que o Evangelho representa para as almas terrestres o roteiro luminoso para aqueles que por ele se norteiam, possam chegar com acerto e firmeza aos objetivos do Criador. E ele diz mais ainda, que Allan Kardec apresentou ao mundo tão somente os ensinamentos, conteúdos morais do Cristo, a fim de que nós tivéssemos um vademecum, né, para termos uma vida melhor. Então, Kardec pegou todas as passagens de Jesus, que os apóstolos contaram a mesma história, todos eles, João, Marcos, Lucas, Mateus, é a mesma história. Só que cada um contou aquilo que viu. Então, ele pegou e juntou, dando os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele pega os 130 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo e traz algumas colocações para nos auxiliar no estudo diário do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz assim, repetindo o codificador, tomamos a liberdade de dizer que esse também é um livro para todos. Que os novos irmãos que o folhearem porventura
possam registrar o nosso acendrado sentimento de gratidão às esferas de luz. Então, é um trabalho dele para nos ajudar a entender, né? Que facilite a nossa meditação naquilo que nós estamos estudando. Quando nós vamos olhar a estrutura do livro, que é uma estrutura, como eu disse, com lições muito pequenas, são 145 páginas, muito curto. Normalmente, as lições têm 1,5 página de propósito, para que eu possa utilizar isso de diversas formas. Eu posso fazer a leitura na abertura de um trabalho, eu posso fazer como obra complementar do nosso Evangelho no lar, ou simplesmente deixar ali na minha estante, que eu vou lá de vez em quando, pego, dou uma olhadinha na lição, vou demorar o quê? 30 segundos, 1 minuto para ler essa página. E eu vou ter o dia todo para meditar sobre ela. Então, é um livro para adoção nossa, de forma diária, né? Mas, Marco, você está sempre falando de hora diária, você está sempre falando que eu... Porque a gente sabe que precisa ser assim. A gente precisa ir diariamente colocando para dentro coisa boa. E aí, quando você pega as lições, ele faz perguntas. Então, ele vem fazendo perguntas. E cada pergunta, ele associa a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que maravilha. Então, como vives? Tens estudado? Estás pensativo? Espias? Tens coragem de mudar? Que fazes do teu filho? És espírita? Foste chamado? Vibras com a doutrina? Tens mediunidade? Tens orado? Então, ele pega essas inquietações que nós temos do dia a dia, da vida pessoal, da vida íntima, e ele vai trabalhando. Jesus. Tem momentos aqui que a gente para e pensa, por que eu não pensei nisso? Porque está colocado de uma forma tão simples a escrita do Espírito Camilo, que fica muito fácil. E eu me pergunto, como é que eu não enxerguei isso? Né? Que fazes do teu filho, né? No mundo de costumes, como hoje, né? Ele faz uma pergunta no meio do texto, que eu sei que é inquietação de muitos pais. Deverás liberá-los para a iniciação sexual dos enamoramentos infantis, que eles poderão trazer insolúveis problemas? E ele passa a trabalhar essa questão. Isso é uma questão que afeta nós, ainda quanto aos filhos. Deverás deixá-los à margem da tua fé? Trabalhando essas questões que angustiam os pais, muitas vezes não sabem o que fazer. Pratica essa caridade, e aí ele trata da caridade, da amplitude da caridade, abre outros caminhos do que simplesmente aquela caridade que nós estamos acostumados a fazer. Então, é um livro, Revelações da Luz, que nós recomendamos, deixamos aqui como dicas de leitura espírita, de uma boa leitura espírita, que vai preencher o seu tempo, o seu coração, vai poder sair meditando, dar uma lidinha, vai caminhar, e você vai com aquilo matutando na sua cabeça e serve para o nosso dia a dia. Às vezes nós estamos procurando resposta, né? Nós temos trazido aqui em dicas de leitura espírita. Às vezes eu paro, olho assim, quando eu olho o programa de gravação que nós temos, o roteiro, e eu vejo e digo assim, nossa, quantas vezes nós já falamos de lições que é para o dia a dia, que respondem aos anseios da vida moderna. Vai lá, dá uma olhadinha nessa obra imperdível, Revelações da Luz. Jesus conosco sempre.